O homem viveu na natureza selvagem por milhares de anos, ele era caçador e coletor. Depois de um tempo ele passou a domar a natureza e começou a plantar para sobreviver, nasceu a agricultura. Hoje a gente tem morado em apartamentos, casas em cima de casas, e aí a natureza tem ficado lá embaixo. Eu acho que chegou a hora da gente buscar novamente essa conexão com a natureza, nem que seja só um pouquinho. Alguns vão dizer que é moda, eu prefiro acreditar que é a nossa ancestralidade lembrando a gente que a gente precisa ficar perto da natureza porque a gente simplesmente faz parte dela e precisa dela. E eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, isso ajuda este canal a crescer e ter mais dicas como essa aqui. Então vamos lá para dicas de plantas que vivem bem em apartamento. Os apartamentos geralmente têm muita sombra e pouco sol. Na verdade, tem alguns apartamentos que têm sol, mas hoje a gente vai falar de plantas dentro de casa, a gente vai falar de plantas de sombra. Lembrando que plantas de sombra não quer dizer que elas vivam naquele canto escuro que não bate luz nenhuma. Plantas de sombra precisam de muita claridade, então elas têm que ficar perto de janelas ou perto, próximo de áreas que tem um pouco mais de luz. Sombra não significa breu total, não significa escuridão, tá bom? É não estar em contato direto com o sol, mas estar em contato direto com a claridade, com a luz. É isso que vai deixar ela mais viva, mais linda, mais maravilhosa. A primeira planta que eu vou dizer que é uma planta muito parecida com a gente, e não é porque ela é uma planta pendente que fica caída não, é porque ela é uma planta que gosta muito de sombra e água fresca. Ela é uma planta que sobrevive super bem a ambientes que sejam mais úmidos assim. Então é uma planta que vive bem até dentro de banheiro. E como eu acabei de falar de planta no banheiro, eu quero saber se vocês querem um vídeo só sobre plantas no banheiro. Deixa aqui nos comentários assim, plantas no banheiro, vídeo de plantas no banheiro, que aí eu vou saber que esse vídeo é querido por vocês e vou poder fazer eles. A jiboia também tem uma coisa muito interessante nela, que se você cortar um pedacinho dela, desse pedacinho que tá crescendo ali, colocar ela na água, ela vai viver também super bem. Ou seja, se você esquece de regar a planta, tá aí a solução para os seus problemas, tá bom, meu bem? E assim que você coloca ela na água, a planta começa a criar raízes e aí esse vai ser o lugar de morada dela. Se você estiver sempre mudando essa água, pelo menos uma vez por semana, ela vai estar sempre conseguindo renovar esses nutrientes e vai viver super bem, bem bonita. E a segunda planta desse vídeo é a lírio da paz. Essa planta, ela precisa de um pouco mais de cuidado para ela florescer, mas isso não quer dizer que ela precisa florescer. Quer dizer que é uma planta que é tranquila de cuidar, porque as folhas dela são bonitas, então ter a planta mesmo sem florescer em casa é linda. O lírio da paz é super resistente, vive bem na sombra. Se você esquecer um pouquinho de regar, ele vai aguentar. Não sei se aí na cidade de vocês tem shopping, mas é uma planta que a gente sempre encontra no shopping, porque é uma planta resistente, é uma planta aí fácil de cuidar. A terceira planta dessa lista é uma planta que tem um nome que é meio cruel. Comigo ninguém pode. Essa é uma planta que já vou começar com um alerta aqui. Ela é extremamente tóxica para pessoas, animais e crianças. Não, crianças são pessoas, né? Não sei porque que eu quis diferenciar, mas enfim, é uma planta tóxica. Se você tem animais que fuçam na planta ali, ou se você tem criança que pode ser que pegue na folha e tal, é melhor que você não tenha. Aqui em casa, nossos animais acabam que não pegam, não chegam perto das plantas, então a gente consegue ter essa planta aqui normalmente, mas é uma planta que merece um alerta. Falado todas as coisas ruins dessa planta, agora vamos falar das coisas boas dela. Ela é uma planta guerreirona, é uma planta que vive bem num breuzinho, assim, quando você não tem uma janela clara muito perto. E ela é uma planta bonita, uma planta que tem uns desenhos na folha que parece que elas meio que foram pintadas à mão ali. Eu adoro planta desse tipo. Além do que, ela é super resistente, ou seja, ela é uma planta que vai resistir a lugares um pouco mais escuros. Aqui em casa, quem viu o tour pela sala sabe que eu tenho uma num lugar bem escurinho.
e ela tem vivido super bem, é uma planta que tá firme e forte. Fica aí a dica de uma planta sobrevivente, de uma planta que vai viver na sua mão. E a próxima planta é a Rhipsalis. Essa planta aí, ela parece meio que uma suculenta, ela é um pouco mais cheia de água e ela é uma planta que resiste mais a esquecimentos de rega. Ou seja, se você é uma pessoa que esquece de regar a planta, fica a dica que Rhipsalis é uma planta relativamente fácil de encontrar, se adapta bem a vários ambientes e é uma planta que ela fica bonita, sabe? Aqui em casa eu tenho ela num vaso que é uma caveira e aí ela faz o cabelo da caveira, sabe? Eu acho ela linda. Mas ela é uma planta que fica bonita em vários tipos de vaso. Então fica a dica aí de uma planta para quem esquece de regar. E a próxima é a Maranta. Na verdade, Maranta tem mais de 30 espécies, então sério, é uma planta que essa sim foi desenhada à mão. As espécies têm vários tipos de desenho na folha, tem uma que tem uns risquinhos cor-de-rosa na folha, sério, são plantas lindas, lindas. Tem gente que faz coleção de Maranta porque são plantas lindíssimas. E elas são plantas que vivem super bem em climas tropicais. Isso quer dizer que são plantas que se adaptam super bem em várias regiões do Brasil. Elas são plantas muito bonitas, algumas dão flores, inclusive. Tem gente que é a louca das marantas. Você pode ser a louca das marantas porque ela também é super fácil de cuidar. É uma planta que gosta de muita claridade. Não tem como você ter ela num lugar um pouco mais escondidinho, bem sombra mesmo, você tem que ter ela um pouquinho mais perto da janela, mas ela é uma planta que vive super bem se o solo estiver úmido. Para você que está começando, fica a dica. E por último, eu vou falar da samambaia, que é uma planta que estava na casa de todas as tias nos anos 90, porque ela é uma planta de sombra que se adapta super bem a qualquer ambiente, é uma planta que é fácil de cuidar e são mais de 200 espécies, ou seja, aquela samambaia tradicionalzinha que você está acostumado a ver, tem muitas outras formas. Tem uma samambaia que é tipo uma renda. Sério, tem cada samambaia bonita que você não vai acreditar. E eu consigo ver a samambaia em muitos restaurantes que eu vou almoçar às vezes. Então, é uma planta que tá aí dentro dos projetos de arquitetura, né? Geralmente a gente acaba vendo mais restaurantes arrumadinhos e aí tem sempre uma samambaia nele para deixar ele mais bonito. Então fica a dica aí que samambaia é uma coisa que estava na casa da sua tia e que você pode usar de novo porque ela é linda e vai funcionar super bem. E aí agora eu vou dar dicas more de plantas aleatórias, porque esse final desse vídeo vai ser um final de vídeo plus. Uma primeira dica para você que nunca cuidou de planta é que na natureza a planta não gosta de mudar de lugar. Na verdade não é que ela não gosta de mudar de lugar, na natureza ela não muda de lugar. Você não planta uma planta perto de uma árvore e ela vai sair dali e ir para outro lugar. Então a primeira dica é essa, não fica mudando a planta muito de lugar quando ela chega na sua casa, encontra um cantinho para ela viver e deixa ela lá até ela se adaptar a esse novo cantinho. Beleza? Outra dica é, sabe quando você vê aquela planta toda uniforme no garden center, nas lojas de plantas e tal, que ela tem folha em todos os lados assim, fica aquela planta cheia, bonita? Provavelmente a pessoa que tá cuidando e manuseando dela tá girandinho ela aos poucos. Então a minha dica é, a cada 2 dias, dá uma giradinha nela bem devagarzinho no vaso, sabe? Vai circulando esse vaso a cada 2 dias e aí tua planta ela vai acabar não sofrendo esse impacto de mudar de lugar e ela vai crescer uniforme porque vários cantos das folhas vão pegar luz. Então essa é uma dica bem maravilhosa para você que quer ter planta assim bem bonita e bem grande. Outra dica também legal de ter é vasos auto-irrigáveis. Se você tem medo de cuidar de planta, se você esquece de regar, fica a dica que o vaso auto-irrigável ele resolve muito o problema desse esquecimento de regas e ele é muito mão na roda para cuidar de plantas no geral. Se você não sabe o que é vaso auto-irrigável, vou deixar o link de um vídeo que eu fiz um vaso auto-irrigável aqui, ensinei no canal como fazer e aí você pode fazer sua própria versão desse vaso auto-irrigável para suas plantas aí, para você que está começando.
Uma dica para você que não sabe se tua planta tá precisando de rega ou não é colocar o dedo na terra e verificar se o teu dedo saiu meio molhado, se a terra tá meio úmida ou não. Se não tiver, rega a planta. Molhar toda a terra com água suficiente, esperar o vaso escorrer e jogar essa água fora depois. Um erro que eu cometia sempre quando eu tava começando a cuidar das minhas plantas é fazer pequenas reguinhas. Aí eu ia lá, regava ela só com um pouquinho de água e daí no outro dia eu tinha que regar de novo, no outro dia eu tinha que regar de novo, no outro dia eu tinha que regar de novo e virava um ciclo vicioso que a minha planta não crescia porque ela não tinha água suficiente e também tinha que ficar ali sendo babá de planta. E a ideia não é ser babá de planta, a ideia é que a planta viva bem na sua mão e que você não precise ficar o tempo todo em cima dela, né? E eu quero saber se você tem alguma dessas plantas que eu falei aqui no vídeo e quais plantas você tem em casa, em apartamento aí. O que você pode deixar de dica para as pessoas que estão vendo esse vídeo também. Porque aí a gente vai conversando nos comentários e passando dicas um para os outros e vai ficando tudo mais fácil, a gente se ajuda nessa vida de cuidador de plantas, mãe e pai de planta, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que não tem o dedo verde e não consegue cuidar de nenhuma planta ou aquela pessoa que mora em apartamento e já matou algumas plantas. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muito ela a começar com espécies mais fáceis de cuidar. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou e se você não gostou, deixa seu dislike também, porque isso é importante para o algoritmo do YouTube. É isso, um beijo, até a próxima, tchau!